Olha só, pessoal, agora a gente volta a falar sobre o quadro Seu Direito. Estamos conversando com um advogado aqui que vai trazer muitas informações. Já começou, na verdade, a trazer essas informações e eu estava comentando aqui nos bastidores que o telefone está quase congestionado de tanta mensagem, né, doutor? A gente, inclusive, vai trazer essas mensagens aqui. Eu vou ler algumas, né? Tem gente que quer se identificar, tem gente que não quer se identificar, mas aí a gente vai trazendo aí essas informações, tá? Tem uma pessoa aqui que colocou: oi, bom dia. Cadê aqui? Oi? Pronto. Tenho direito a 50%, minha filha também tem direito, por estar maior já. Ou os outros filhos dele têm outra mulher que ainda não são menores. Minha filha está terminando os estudos, mas ainda não trabalha. Ou seja, era uma pessoa que tinha, o esposo dela tinha outro relacionamento, e aí teve filhos no outro relacionamento, e aí ela quer saber como é que funciona essa partilha, né? Ela quer saber, no caso, ela casou e o ex construiu uma casa juntos. Quando ela conheceu ele, já havia comprado esse terreno, já tinha construído um quarto, eles dois cresceram juntos, construíram a casa juntos, mas só que eles se divorciaram. Eles têm uma filha de 18 anos, fez agora, domingo passado, mas ele tem outros filhos com outra mulher. E aí ela quer saber como é que funcionam os direitos dela com relação a esse assunto. Certo. Essa dúvida dela é muito comum, na verdade. O divórcio retira do cônjuge divorciado o direito à herança, certo? Com o divórcio cessa. Por quê? Na ação de divórcio, geralmente o juiz, e tem que ser feito assim, já faz a partilha dos bens que ficaram ali, que foram adquiridos durante a constância do casamento ou da união estável, né? Se for o caso. Então, o divórcio, o cônjuge divorciado não tem direito à herança. Agora, em relação aos filhos, todos os filhos têm. Não existe distinção entre filhos, seja do casamento, seja de uma união estável, não existe distinção, todos herdam igual. Olha aí, importante, viu, saber disso. Outra informação interessante aqui, essa pessoa disse: bom dia a todos, tenho uma dúvida, gostaria de saber do advogado se existe um tempo limite máximo de espera entre as primeiras declarações do inventário até o momento do alvará de autorização. Ela prefere não se identificar. Certo. Limite máximo não tem, porque é um processo judicial. O processo judicial, ele sofre diversas influências, né? Digo influências dentro do processo mesmo. Então, entre as primeiras declarações, e só para esclarecer, as primeiras declarações é uma petição que o advogado faz, fazendo um resumo ali dos bens deixados, dos herdeiros, mais ou menos como é que vai ser a partilha, etc. Entre essa petição das primeiras declarações, que informa para o juiz o que exatamente está sendo ali objeto da herança, né, da partilha, e um possível alvará ao final, né? Alvará pode ser para venda de um imóvel da herança, alguma coisa assim. Não existe um tempo limite, certo? É claro que todo mundo tem direito à razoável duração do processo, né? Mas isso depende muito do processo em si. Às vezes os próprios herdeiros travam o processo. Então, não existe um tempo, certo? Importante tentar ver o diálogo, né? É a melhor forma. Tem uma telespectadora aqui, que é minha xará, também se chama Letícia. Ela colocou o seguinte: então, eu quero saber porque minha avó deixou umas terras e são 7 herdeiros, mas só tem 4 vivos, a mãe dela também faleceu e os filhos da mãe dela são 3. E quais os direitos desses filhos, né? A tia dela, ela não quer vender e faz muitos anos que essas terras existem lá e não foi dividido nada. Só que ela não quer que divida, ela quer a parte que foi da mãe. Ela quer dividir essa parte que foi da mãe entre os irmãos. E aí ela quer saber se ela tem direito ou não, como é que funciona isso. Certo. É importante destacar o seguinte: os netos, eles só herdam se os pais, né, os filhos do falecido, faleceram antes dele. Ou seja, se o meu pai faleceu antes do meu avô vindo a falecer, eu represento, esse é o termo que a lei usa, eu represento meu pai. Se não for assim, se o meu pai falecer depois do meu avô, eu tenho que abrir o inventário do meu pai, certo? Então, a regra é: se meu avô deixou 3 filhos, eram 5, mas 2 falecidos depois, ficaram 3, esses 3 que vão herdar, certo? Os 3 filhos. Porque a ordem é: primeiro os filhos, não havendo filhos, aí os netos, certo? Então é dessa forma. Tá aí, importante demais saber esses questionamentos, né? Entender sobre esse tema que é bem complexo, né? A pessoa acha que é fácil, mas
o senhor lida com isso todo dia e sabe da complexidade, né, doutor? Com certeza. Tem diversas situações que podem aparecer no dia a dia e o direito está sempre se reinventando também, então é sempre uma complexidade, mas a lei tem mecanismos para gerir isso, tudo isso. Tá aí, esse é um assunto muito importante que a gente vai tentar trazer em uma outra oportunidade aqui, porque ficou muita dúvida e com certeza a gente vai estar organizando para responder, tá bom? Obrigada mais uma vez. Muito obrigado, fico sempre à disposição. Olha aí, gente, vamos fazer o seguinte...